Olá, eu sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church, e hoje nós vamos conversar sobre desânimo. Na verdade, nós começamos nesta semana uma sequência de conversas sobre a cura do desânimo. Bom, antes de irmos de fato refletir sobre a cura do desânimo, vamos entender sobre qual desânimo nós estamos conversando. Bom, provavelmente você já deve ter se sentido desanimado em diferentes níveis. Aquele desânimo superficial de a dificuldade de acordar na segunda-feira, a dificuldade de começar a semana, há um pouco de desânimo, um pouco de preguiça. Este desânimo existe e ele é um desânimo que às vezes a gente consegue superá-lo com atitudes muito simples, ou uma mudança de rotina, ou colocar uma música mais agitada, assistir alguns vídeos motivacionais, nos lembrar de algumas coisas legais e sim, vamos cumprir a nossa missão, vamos fazer o que temos de fazer. Este é um tipo de desânimo. Mas a nossa sequência de conversas, ela vai refletir sobre um desânimo mais profundo, aquilo que podemos chamar de o desânimo da alma. É aquele desânimo que está relacionado à nossa vida, à nossa missão, aquilo que é crucial para nós. Nós vamos falar sobre aquele desânimo que põe em xeque realidades que são cruciais na nossa existência, que nos fazem pensar em desistir do nosso trabalho, da nossa família, ou então dos nossos sonhos, do nosso casamento ou até da nossa vida. É sobre esse tipo de desânimo que nós vamos falar, daquela realidade que muitas vezes enfrentamos que faz com que a gente pense da seguinte forma: eu tô tentando tanto, eu tô lutando tanto por este sonho, mas parece que as coisas não saem do lugar. Será que eu devo continuar? Eu já não tenho mais força. Aquele desânimo que coloca em xeque, às vezes, o casamento. Eu tô há tanto tempo com essa pessoa, dando o meu melhor, dando o meu máximo, e parece que eu não tenho nada em troca, parece que tá sempre dando errado, parece que tá sempre uma realidade de problema. Será que eu devo continuar? Eu já não tenho mais força para continuar esse casamento. Aquele desânimo que nos faz pensar até em desistir da vida. Eu tô lutando tanto, tô tendo tanto problema que será que não seria melhor colocar um ponto final em tudo? Eu quero dizer para você que esse tipo de desânimo existe. Esse tipo de desânimo, ele é mais presente do que nós podemos imaginar à nossa volta na vida de outras pessoas. E este desânimo não apenas pode tocar a nossa vida, pode tocar a vida das pessoas que estão à nossa volta, mas este desânimo está também representado, presente na palavra de Deus. E não apenas a realidade deste desânimo, mas também como Deus trata, como Deus cura este desânimo, está relatado neste livro. E nós vamos, ao longo dessa nossa reflexão, falar sobre este desânimo. E nós vamos entender um pouco melhor o que ele significa e como Deus trata este tipo de desânimo. Primeiro vamos entender, ah, apenas entendendo o significado da palavra desânimo, o que ele é. Bom, a palavra desânimo é uma palavra que vem do latim, que é a junção de duas palavras, né? A primeira parte é a partícula des, que é uma partícula de negação, que é não ou nem, e ânimo, que significa vida. Então, desânimo significa não vida, sem vida. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que está sem vida. Uma pessoa animada é uma pessoa com vida. Nós usamos essa palavra de um sentido, a raiz dessa palavra em um sentido literal, quando uma pessoa tem um problema cardíaco ou então está prestes a morrer e os médicos fazem uma manobra para tentar reanimar um paciente. O significado é trazer de volta a vida. Portanto, quando nós falamos de desânimo, nós estamos falando dessa realidade em que nós nos esvaziamos de vida. Mas no campo da nossa conversa aqui, nós estamos falando daquela, não da vida literal, mas nós estamos falando da vida emocional, nós estamos da vida física, nós estamos falando da vida emocional, nós estamos falando da vida interior. Isso acontece, esse esvaziamento. Quando nós vamos para entender, vamos tentar entender essa palavra no grego, nós vemos que ela é a junção de duas palavras, ek e lum. A palavra desânimo no grego é eklum. Ek significa de dentro e lum significa destruído, demolido.
Um grego, quando ia falar que uma pessoa estava desanimada, ele dizia: aquela pessoa está demolida por dentro, destruída por dentro. Isso é o desânimo. É quando nós estamos destruídos por dentro. Embora muitas vezes estamos inteiros do lado de fora, por dentro estamos destruídos. Isso é o desânimo. E o desânimo nos assusta porque a gente, em muitas em muitos momentos da nossa vida, a gente passa por situações muito difíceis e a gente consegue lutar, ir pra cima, enfrentar, vencer, e a gente se vê quase que como que tratores, nada nos para, a gente tá bem, a gente vai e consegue, mas em outros momentos, situações e realidades que nós nem imaginávamos que iria nos afetar tanto, nos, nos abala de uma tal forma e a gente se vê, às vezes, em cima de uma cama, às vezes sem energia para continuar. E a gente começa a se perguntar o que aconteceu, porque eu me olho no espelho, eu vejo exatamente a mesma imagem, eu vejo o mesmo rosto, eu vejo os mesmos braços, eu vejo a mesma estrutura externa, a mesma família, a mesma situação, nada por fora mudou, mas por dentro está destruído. Essa é a realidade do desânimo, é quando nós estamos destruídos por dentro. Por que eu estou investindo um tempo aqui nesse nosso diálogo para descrever essa realidade do desânimo com estes detalhes? Para que a gente possa entender um pouco melhor o que nós estamos vivenciando. Veja que a realidade do desânimo, ela não está relacionado ao que acontece fora de nós, mas está relacionado ao que entra e nos destrói por dentro. E isso pode sim ter uma relação com as coisas que acontecem ao nosso redor, mas está relacionado com a permissão ou com a vivência desses eventos, de maneira que eles entram em nosso coração, entram em nossos sentimentos, emoções e nos destroem. Portanto, tem como você estar em uma situação muito difícil, mas estar inteiro, porque a forma como você enfrentou tudo isso foi tão sólida, tão saudável que te blindou, mas também tem como você passar por outras situações que nem foram tão difíceis, como outras que você enfrentou no passado, mas pelo fato de você estar mais frágil, essas situações causaram um ferimento ainda mais profundo. Ou então, não por você estar frágil, mas por essa situação estar relacionada a pessoas que são mais íntimas, mais próximas, mais internas do seu coração, isso gerou um estrago, uma destruição ainda maior. Isso é o desânimo. É quando nós podemos até estar inteiros por fora, mas estamos destruídos por dentro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um personagem que enfrentou exatamente essa situação, uma situação de desânimo, uma situação em que o interior dele foi destruído. O personagem que faço menção aqui é Elias. Elias, não vou ler a história dele toda por uma questão de tempo, mas você pode ler a história de Elias ali no livro de Primeira Reis e você vai encontrar todos os contornos da história de Elias e é impressionante o que Elias vivencia. A primeira etapa do ministério de Elias, você vê um Elias que era como que um trator, ele vivenciou momentos sobrenaturais, enfrentou os profetas de Baal, enfrentou os profetas de outros deuses, fogo do céu caiu, ele orou e veio uma grande seca, 3 anos e meio de seca, orou de novo, a chuva caiu. Enfim, você tem um Elias imparável. Mas em um determinado momento, logo depois de uma sequência de vitórias, de sequência de milagres, acontece uma situação que é, a- chega a ser estranha. É apenas uma fala de uma mulher que consegue penetrar as barreiras do coração de Elias e faz com que toda aquela realidade de força que ele estava vivenciando, de saúde, se desmorone e Elias se vê destruído por dentro. Deixe-me ler um texto com vocês sobre Elias que vai falar exatamente sobre essa etapa. 1 Reis, capítulo 19, verso 2 até o verso 4. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. A deles aqui, ó, os profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor
que os meus antepassados. Bom, este é Elias. Não é o Elias herói, não é o Elias dos milagres, mas é o Elias que neste momento está enfrentando a enfermidade do desânimo, que está destruído por dentro. A partir desse momento, o Senhor começa um processo de cura, de restauração de Elias. E é este processo que vai nos guiar, nos ensinando o que precisamos cuidar nessa caminhada de restauração do desânimo. Hoje nós vamos falar apenas do primeiro ato de cura. Quando o Senhor começa o processo de restauração na cura de Elias, a primeira parte que ele vai cuidar é do corpo de Elias, é do físico de Elias. Veja que interessante o que o texto nos mostra. Seguindo a leitura, verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Veja, a primeira coisa que Deus faz com Elias é cuidar do corpo de Elias. Isso é um tanto quanto diferente aos nossos olhos, às vezes como pessoas religiosas, como pessoas de fé. Esperávamos talvez que o Senhor aparecesse a Elias e desse um sermão em Elias de confronto, dizendo: Elias, espera aí, você está desanimado, você está pedindo a morte porque Jezabel fez uma ameaça a você. Você não acredita em mim, não acredita que eu sou Deus, olha as coisas que eu já fiz. Se Deus fizesse isso com Elias, nós iríamos ler este texto, iríamos fazer pregações sobre este texto sem nenhum problema, porque isso faz sentido para nós. Mas o fato é que Deus não faz isso com Elias. O que Deus faz? Não fala nada sobre confronto, não fala nada sobre fé. O que Deus faz é manda um anjo. Esse anjo prepara um prato de comida, fala para ele comer e depois deixa ele voltar a dormir. Depois o anjo vai de novo, acorda Elias, dá ele de comer de novo e depois fala: Elias, ande, caminhe na direção que eu estou mandando você caminhar. Nós vemos o Senhor cuidando do corpo de Elias, a gente vê o Senhor cuidando do descanso de Elias, a gente vê o Senhor dando ordem de movimento para Elias. Essa é uma parte crucial na nossa caminhada para nós nos curarmos do desânimo da nossa alma. Porque o nosso corpo é a base onde tudo repousa. Se nós tivermos um corpo saudável, se tivermos essa realidade de cuidado com o nosso corpo, todas as outras áreas têm condições de serem nutridas e trabalhadas. Veja, se você está com o seu corpo descansado, nutrido, cuidado, você tem condições de desenvolver o seu intelecto. Você consegue pensar, você consegue ser criativo, você consegue ir em uma aula. Agora, se você está cansado, se você está com sono, você pode estar na frente do melhor professor, você vai dormir. Quando nós estamos com o nosso corpo bem cuidado, até as nossas emoções são cuidadas, a gente consegue gerir melhor as nossas emoções. Uma pessoa com fome, às vezes, é uma pessoa mal-humorada. Uma pessoa com fome, às vezes, arruma briga com todo mundo. E às vezes eu vejo casais que estão falando de brigas, de problemas e tudo mais. E quando a gente vai entender um pouco mais da dinâmica do casal, é que às vezes eles estão tendo conversas difíceis em momentos em que o nível de energia já está lá embaixo, as conversas difíceis estão aparecendo em momentos que não tem energia física, o nível de cansaço está muito alto. Então a gente consegue ver que a gestão de energia nossa física influencia nas nossas emoções. E também, por que não dizer da importância da realidade do cuidado do nosso corpo na realidade espiritual de cada um de nós? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que nós fazemos com o nosso corpo influencia diretamente também na nossa espiritualidade. Portanto, cuidar do nosso corpo faz parte do nosso processo de restauração das nossas emoções, faz parte da restauração do nosso intelecto, faz parte da restauração do nosso espírito, faz parte da cura do desânimo. Para nós falarmos de cuidado com o corpo, nós precisamos pensar em nutrição, descanso e exercício físico. Quando nós olhamos para o texto aqui, nós vemos o Senhor preparando
um prato de comida para Elias. E veja, o que nós comemos é importante na cura das nossas emoções. A Bíblia vai dizer para nós lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aquilo que comemos, aquilo que bebemos, tem de ser feito de uma maneira a glorificar o nosso Deus. Portanto, é importante você pensar em o que você come, quando você come e o quanto você come. Porque o nosso alimento tem um poder de mexer nas nossas emoções, tem um poder de aumentar a nossa energia, de nos restaurar. Quando muitas vezes estamos tristes, temos duas tendências, ou angustiados, temos duas tendências, ou de parar de comer, ou comer coisas que nos fazem mal. Neste momento, nós precisamos ter o cuidado de encher o nosso prato com aquilo que não apenas mata a nossa fome, mas aquilo que nos nutre. Porque nos alimentos, o Senhor também colocou nutrientes, vitaminas que nos ajudam a pensar melhor, a fazer com que o funcionamento da nossa mente aconteça de uma maneira melhor. Nutrição. Mas também, quando falamos sobre cuidado com o corpo, precisamos falar também de exercício físico. A Bíblia fala que o exercício físico é de pouco proveito diante da piedade. Às vezes pega esse versículo e fala, tá vendo? Não tem o proveito do exercício físico. Não é isso que o texto está dizendo. Diante da piedade, o valor e a importância do exercício físico é menor. Mas isso não significa que ele não tem, não tem necessidade, não tem importância, não tem valor. Muito pelo contrário, afirma que tem valor. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos ter exercício físico. Por que isso é importante na nossa vida? Porque quando nós nos exercitamos, não apenas o funcionamento do nosso corpo é melhorado, aperfeiçoado, mas também da nossa mente. Quando nós nos exercitamos, nós liberamos no nosso corpo hormônios que são conhecidos como os hormônios da felicidade. Isso nos ajuda a pensar melhor, a reagir melhor. E quando nós cuidamos de nós mesmos, nós temos condições de cuidar dos outros. Precisamos comer melhor, precisamos fazer exercício físico. Isso não está, eu tenho que fazer uma matrícula numa academia. Não, não é isso. Se você não tem condições, se você tiver condições de fazer, perfeito. Mas se não tiver, o simples ato de caminhar, o simples ato de correr, o simples ato de você olhar para a tua vida e entender que você tem uma responsabilidade com Deus de cuidar do seu corpo, isso já vai dar a você a mudança de mente para que você, na sua prática, altere os seus hábitos. E precisamos também pensar em uma terceira realidade quando falamos de cuidado com o corpo, o descanso. Veja, no texto nós vemos o Senhor alimentando Elias, nós vemos Elias também indo na direção, caminhando até onde o Senhor queria que ele fosse, e vemos também o Senhor deixando Elias dormir. Nós precisamos entender a importância e a necessidade do descanso, do repouso. Nós precisamos do tempo para dormir. Alguns estudos falam que nós precisamos de no mínimo de 7 a 8 horas para dormir, para que o nosso cérebro consiga realizar as funções que ele só pode fazer enquanto nós dormimos, que é solidificar o nosso conhecimento, que é liberar os hormônios da felicidade, que é trabalhar questões relacionadas à nossa memória. E este tempo de descanso nos ajuda a enfrentar os nossos desafios. A Bíblia fala que o Senhor trabalha enquanto nós descansamos. E isso é importante para nós, nós precisamos descansar, porque o Senhor não está trabalhando apenas fora de nós enquanto descansamos, mas o Senhor está trabalhando dentro de nós quando nós estamos descansando. Precisamos pensar no nosso tempo de sono e precisamos pensar também no nosso dia de descanso. A palavra de Deus tem muitos textos que estão relacionados à importância de guardar o dia do Senhor, de termos tempos onde nós vamos dar o descanso para a terra. Por que que o Senhor fala tanto sobre isso? E até na criação ele vai dizer: o Senhor fez tudo em 6 dias e no sétimo dia descansou. O objetivo do Senhor descansar no sétimo dia não é porque ele fica cansado, mas é para nos dar o exemplo. Se ele, que é o Senhor Todo-Poderoso, descansou no sétimo dia, porque nós vamos ter a ilusão de sermos mais fortes e maiores do que Deus e não guardar o dia de descanso e acreditar que podemos, com as nossas forças, viver a nossa vida sem o descanso. A palavra de Deus é sábia. E não tem como você pensar em, eu quero sair deste desânimo da minha alma e apenas ouvindo algumas palavras mágicas, palavras de motivação, músicas que vão te jogar para cima e acreditar que isso vai resolver o teu problema. Não existe uma resposta fácil, simples para a cura deste tipo de desânimo. Mas eu quero dizer para você que existe um caminho para esta cura.
Uma das partes importantes é você olhar para o teu corpo como templo do Espírito Santo e como uma parte integrante desse processo que você precisa cuidar. Este é um ponto que você não pode ignorar, o cuidado com o teu corpo. Eu termino essa reflexão, que é a primeira parte da nossa conversa sobre a cura do desânimo, trazendo uma ilustração que provavelmente você já deve ter vivenciado ou deve ter visto em filmes. Quando nós entramos em um avião, a primeira coisa que é feita antes do avião levantar voo é quando nos dadas informações sobre o que devemos fazer antes do avião levantar voo e se acontecer alguma situação de emergência. Precisamos colocar o cinto, precisamos fazer isso, aquilo, as saídas de emergência são aqui e ali. E em caso de alguma situação em que exija o uso de oxigênio que é fornecido por aquelas máscaras, a orientação é: você primeiro coloca a máscara em você, para depois você começar a ajudar as outras pessoas. O que isso nos ensina e o que isso fala sobre o que nós estamos conversando? Isso nos mostra que antes de nós pensarmos em seguir a nossa caminhada, a nossa jornada de ajudar a nossa família, abençoar as pessoas à nossa volta, cumprir a nossa missão no trabalho, nós precisamos ter condições de respirar. Nós precisamos colocar a nossa máscara de oxigênio e conseguir ter a vida fluindo dentro de nós. É o que o texto diz para nós, é que o Paulo diz para Timóteo quando ele vai dizer: cuida de ti mesmo. Ali é Paulo ensinando para Timóteo sobre a sua missão de ser pastor. Ele fala: antes de você querer cuidar de pessoas, você precisa cuidar de si mesmo. O processo para restauração, para que a gente cumpra a nossa missão dentro do casamento, dentro do trabalho, cumprindo os nossos sonhos, pare por um momento. Olhe para a forma como você está cuidando de você. O Senhor quer trabalhar nisso. Muitas vezes, o ato de deitar debaixo de uma árvore e dormir é um dos atos de santidade que Deus quer que cumpramos para Ele restaurar a nossa vida e a nossa comunhão com Ele. Outras vezes, o simples ato de sentar e fazer uma boa refeição é um ato em que o Senhor vai alimentar não apenas o nosso corpo, mas a nossa alma. Outras vezes, o simples ato de caminhar, de andar, vai ser o momento em que o Senhor não apenas vai nos colocar em movimento físico, mas vai nos colocar em um movimento espiritual para mais perto dele. Portanto, cuida de ti mesmo. Portanto, cuida do teu corpo. Teu corpo é templo do Espírito Santo e ele importa nesse processo de cura do desânimo. Que Deus te abençoe.